Filipenses 3, de 7 a 16. Você já abriu aí? Você consegue abrir a Bíblia aí, onde você está? Filipenses 3, de 7 a... Filipenses 3, de 7 ao versículo 16. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Paulo continua, e ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, 2 pontos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, Glória a Deus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? amém. Duas coisas têm me chamado a atenção esses dias. Uma delas é a velocidade com que o mundo está girando, certo? Agora eu estou falando de modo figurado. O mundo parece que está girando mais rápido. Não sei se você sente isso. Analisando ao longo dos anos, parece que o mundo agora gira mais rápido do que há 10 anos anteriores, ou 20 anos, e a coisa está girando cada vez mais rápido. Outra coisa que tem me chamado a atenção são alguns sinais dos tempos, e realmente a possibilidade de Jesus estar, a vinda de Jesus está mais perto do que a gente imagina. Já pensou nisso? Porque a gente acabou de cantar uma canção, o rei está voltando, outra canção, ele virá, e alguns acham, todo mundo diz isso, e a cada geração uma pessoa se levanta e diz, Jesus está voltando, e não passa da nossa geração. Só que os sinais vão acontecendo, e realmente, guerras e rumores de guerras acontecem em várias gerações, e outros sinais acontecem. Mas algumas coisas vão sendo destacadas aqui. Nós podemos destacar, por exemplo, essa peste global, né, que é a pandemia. É uma peste global que é diferente de outras pestes que ocorreram ao longo da história, que não foram globais. Elas foram, por mais que tenham atingido alguns países, mas não foram dessa forma. Elas não atingiram dessa forma. Então, algo tremendo tem acontecido nesses últimos anos. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que também é um tipo de sinal é que quando você lê Apocalipse, você nota que existe uma tendência para um tipo de governo único. Governo do anticristo. Ele vai dar a solução mágica, né, para o mundo, paz. E a gente sabe que ele vai se utilizar de tecnologias da época. Tecnologias atuais, e ele vai tentar utilizar isso. E, muito possivelmente, algumas coisas podem ajudar a esse governo único.
Uma delas é ter uma economia global. E a economia global a gente já tem. Hoje, não se faz negócio somente no bairro Álvaro Wayne, nem somente em Fortaleza, nem somente no Ceará, não somente no Nordeste, não somente no Brasil. Se faz negócio internacional. Então, um probleminha em um certo país interfere em vários outros países. Problema econômico. Então, já vivemos uma economia globalizada. A gente sabe também que a distância entre dois pontos parece que diminuiu. As pessoas conseguem dar a volta ao mundo rapidamente. Conseguem ir aqui e ali, usando veículos que o próprio homem inventou e consegue ir para lá e para cá. E isso gerou, por exemplo, um aumento e essa história da pandemia, né? Se tem um problema em um país, um problema de saúde, a pessoa viaja para outro país e leva o vírus para outro país, e essa facilidade de se transportar para outro lugar tão distante que hoje nós temos, ela promove esse tipo de problema de saúde, né? A gente acaba convivendo, estando perto, né, uns dos outros, e parece que nós estamos mais perto uns dos outros nesses tempos, mesmo com isolamento, né? Então eu posso sair daqui para a Europa e voltar em um dia. O fato é que essas coisas acontecem no nosso tempo. E aí você vai vendo, né, detalhes digitais, né, o que acontece, o surgimento da internet, o computador, dispositivos móveis, inteligência artificial, Big Data, e você vai pensando como as coisas estão andando. Hoje você, com Pix, por exemplo, você faz uma transferência rápida para outro. A coisa está fácil. E aí eu recebi a notícia ontem, que o Banco Central já está estudando uma moeda digital. O Banco Central criou um grupo de trabalho que está estudando uma moeda digital para o Brasil. Certo? Assim como a China, não sei se ela já estabeleceu a dela ou está estudando a dela. O fato é que uma moeda digital pode ser um caminho para uma economia mais global ainda. E por que não a unificação de moedas? Aí você pode pensar, tudo bem. Aí vem aquela história de fazer a compra, né? E agora somente agora nesses tempos, fazer compra é mercantil, pode ser virtual. Qualquer tipo de compra está sendo virtual agora, principalmente nesses tempos. Parece que a tecnologia teve que avançar rapidamente por causa dessa questão do isolamento social. Mas parece que a humanidade está sendo acelerada por causa disso. Aí não bastasse a pandemia acelerar essas revoluções, né, da informação, ela por si só, essas revoluções, elas vão acontecendo de forma rápida. E se você for perceber, aí eu vou ligar com outro detalhe. A revolução da agricultura, depois teve a revolução agrícola, a revolução industrial e teve a revolução da informação. Nós estamos na era da informação. Então, cada onda, ela tem um tamanho, ela tem uma duração. Então, a revolução agrícola, ela durou muito tempo. E aí passamos para a revolução industrial, que ela teve uma duração, que pode ter sido a metade da outra, bem menor do que a anterior. E nós estamos agora na era da informação, é terceira onda. E ela bem menor em termos de tempo da industrial. E se houver uma quarta onda, talvez a turma já tenha encontrado e designado e uma nova onda, ou quarta ou quinta, ela sempre vai ser menor do que a anterior, ela vai ser mais curta. Onde é que eu quero chegar? É que as coisas vão encurtando, vão diminuindo. Então, chegar nesse ponto que a gente acha que é tão longe, pode ser não tão longe assim. Pode ser que ainda nessa geração ocorra tudo isso que a gente lê no Apocalipse. Pode ser.
Pode ser que muitos sinais que Jesus Cristo colocou lá, estão escritos nos evangelhos, e que estão escritos também na Bíblia e Apocalipse, estão escritos em Daniel, livro de Daniel, muitos deles possam ocorrer nessa geração. Por que eu estou falando isso tudo? Para que a gente possa ficar ligado. Certo? O amanhã não é tão amanhã assim. O amanhã pode ser hoje, para mim e para você. Ele virá no piscar de olhar. E nós precisamos estar prontos. E não é porque ele virá depois de amanhã que eu só vou me aprontar depois de amanhã. Eu preciso ficar pronto sempre. E esse é o princípio daquela parábola das 10 virgens. Eu preciso estar pronto sempre. Eu preciso estar com meu óleo. A lâmpada está preparada para ser usada e eu preciso ter óleo para que essa lâmpada não se apague. E será que nós estamos buscando esse óleo? Será que nós estamos preparados? Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos nos encher mais. Ah, mas é muito ruim na pandemia, é muito ruim adorar dessa forma, não estar perto, estar usando um dispositivo móvel, usando um computador. Meu irmão, no Velho Testamento ou no Novo Testamento era pior. José adorava da prisão, Paulo adorou da prisão, Pedro adorou da prisão. Você ainda está no seu lar, você ainda está no seu sofá. Você precisa adorar onde você esteja. Todo lugar é lugar de adoração. E toda hora é hora de adoração. Porque sempre nós temos algo a agradecer a Deus. Todos os dias, pelo sol que nasce, pelo ar que você respira, todos os dias e toda hora você tem algo para agradecer, algo para louvar a Deus, certo? É aí que eu queria chegar. Nós precisamos nos conectar com Deus e mais e mais. Mais e mais. E Paulo, nesse trecho da palavra, ele fala que ele está prosseguindo para algum lugar. Me parece que ele está prosseguindo para um lugar que o mundo não está prosseguindo para esse mesmo lugar. Se você for perceber, o mundo ele está indo para um caminho, como eu disse lá no início, né? Logo no início, me parece que o mundo ele está girando cada vez mais rápido. Então, se você for pensar, a pessoa que estudava 4 horas por dia, hoje tem que estudar 6 horas. E aquelas que começam a estudar só à tarde, estudar de manhã. E aqueles têm que buscar uma melhoria, uma pós-graduação, e às vezes trabalha e estuda, e às vezes você sai nessa correria da vida, e às vezes parece que você está correndo atrás do vento, porque você corre, investe tempo para conseguir uma vaga no mercado. E aí você corre, encontra essa vaga, a sua conquista daquele lugar do mercado, e depois você chega lá, depois você corre, uma vez conquistada, isso não acaba, você corre para acumular bens, aí você vem, corre para comprar o primeiro carro, aí você corre para comprar a primeira casa, aí depois você corre para conquistar o primeiro milhão, e sempre há uma corrida, sempre há algo na frente para você buscar. Você já percebeu isso? O mundo ele sempre coloca algo na frente e faz você correr freneticamente. E quando você vê, o mundo está correndo de forma frenética para algum lugar. Mas será que nós estamos avançando e correndo para o lugar certo? Será que nós estamos com o alvo correto? Nós estamos indo para o lugar certo? Paulo está indo para algum lugar. E ele nos revela essa verdade. E existe alguma coisa que Paulo revela para nós aqui, que está escondida aqui, nesse versículo, nesse trecho da palavra que a gente leu. E eu queria ler com vocês, eu queria que você compreendesse, queria que o Espírito Santo falasse ao seu coração, tocasse o seu coração essa noite, sobre a verdadeira conquista. A conquista de Paulo, a conquista daqueles que invocam ao Senhor, a conquista daquele que busca a Deus, a conquista daquele que adora verdadeiramente a Deus. Que conquista é essa? Porque existem outras conquistas. A conquista, como eu falei, de bens materiais. A conquista de um lugar no mercado. E as pessoas correm. As pessoas estão correndo. Muitas vezes deixam de adorar a Deus, deixam de buscar a Deus para buscar essas coisas aqui da terra. Mas Paulo, ele faz
os filipenses abrirem os olhos. Eles, olha, existe um mundo espiritual. Nós precisamos correr para esse lado. E eu corria para buscar algumas coisas aqui na terra, inclusive, ele trabalhava, Paulo, e corria por coisas da igreja. Religiosidade. E se você for ler, a gente começou do 7, mas se você for ler nos versículos anteriores, ele desfila o que ele tem conquistado até aquele ponto. E ele diz, olha, eu sou da circuncisão. Eu sou. E aí ele diz no 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele estava certo que tinha um lugarzinho dele no céu. Ele estava certo que estava fazendo a vontade do Senhor. Lá estava ele. Irrepreensível, segundo a lei. Ele descobriu algo diferente. Ele descobriu algo que revolucionou a vida dele. Ele descobriu algo que tornou tudo isso que ele conquistou, o que a Bíblia chama aqui, o que está escrito aqui na minha versão, de refúgio, de resto. Coisa que não tem valor. Ele disse, olha, o que aconteceu e eu busquei até hoje não tem mais valor para mim. Porque eu conheci algo maravilhoso. Aí Paulo, mesmo tendo caído do cavalo, foi maravilhoso. Ó, queda maravilhosa, essa queda de Paulo. E ele conheceu alguém que ele não tinha conhecido na religião, embora circuncidado, embora da linhagem de Israel, embora tendo sangue de Abraão nas veias, DNA de Abraão, ele não conhecia os deuses de Abraão. Ele perseguia o Filho de Deus. E quando ele cai do cavalo, ele ouve uma voz, Paulo, Saulo, Saulo, porque ele ainda era Saulo, por que me persegues? Às vezes a gente está andando no rumo que é contra o Filho de Deus, é contra as coisas de Deus. Às vezes a gente está andando no rumo do mundo. Exemplo, pessoas que agora, nessas redes sociais, buscam a aprovação do mundo. E quem ganha mais likes é o melhor. Aqueles que são mais aprovados por pessoas são os melhores. Aqueles que ficam mais bem na fita são os melhores. Aqueles cuja aparência é impecável são os melhores. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a aprovação de quem? De Deus. A aprovação do alto. A palavra de Deus também diz que o Senhor não vê a aparência, Ele olha corações. Ele olha aqui dentro. Então, por mais que você esteja bem na fita, esteja bem nas redes sociais, o Senhor lê o teu coração. E muitas pessoas que estão bem nas redes sociais, estão bem aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, aos olhos da sociedade, muitas dessas pessoas em casa não estão bem. Muitas pessoas têm uma casa, mas não têm um lar. Muitas pessoas podem ter um casamento, mas não ter o amor. Muitas pessoas, elas podem ter seguidores, mas não verdadeiros amigos. E aquele que conhece a palavra, conhece a verdade, o Senhor, Ele transforma até amigos em verdadeiros irmãos. E Ele amplia o seu conceito de família. Por isso que, na nossa igreja, né, além da frase, a vida tem jeito sim, nós também temos uma igreja, uma família. Porque nós entendemos que igreja também é família. Porque o Senhor nos convidou para a família dele. Então somos todos irmãos. O Senhor nos convidou para a sua família. Somos filhos de Deus. Claro, aquele que busca a Deus, aquele que invoca a Deus. Nós precisamos entender isso. Mas estávamos falando de quê? Nós estamos falando da verdadeira conquista. O mundo parece que está correndo atrás de alguma coisa que não é verdadeira. Ou então é uma coisa que é temporária. E Paulo está querendo acordar os filipenses e dizer, olha, existe uma conquista verdadeira.
E eu, até um certo ponto da vida, eu buscava uma coisa que para mim era tudo. E esse tudo se tornou em nada. E eu conhecia Jesus. E aí aí você começa a ler o 7. E o 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. E aí ele continua: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Então você, de um lado, tem um mundo que impulsiona você e diz que você tem que ganhar, ganhar e ganhar. Você tem que correr e ganhar, e ganhar, e ganhar, e sempre ganhar. Outro lado, vem Paulo e diz: olha, você precisa perder para ganhar. Você precisa perder. Eu perdi para ganhar. Ele disse assim: olha, eu perdi coisas para ganhar Cristo. Essas coisas que eu conquistei, eu preferi perder para ganhar a Cristo. Ele teve uma escolha. Nós, em algum momento, nos deparamos por escolhas. O que é que nós queremos conquistar? O que é que você quer conquistar? O que é que você quer? Você está procurando o quê? Porque Paulo, ele é claro, ele sabe o que quer. Quando você vai ler cada carta de Paulo, ele se apresenta, diz o nome dele e diz a sua vocação, seu ministério, de quem ele é, chamado por Deus, porque ele tem a certeza da sua vocação. Se você for ler os primeiros versículos de cada carta de Paulo, ele tem a certeza de para onde ele está indo e o que ele quer, do seu chamado. Então nós precisamos disso. Não é o mundo que vai definir você. Não é a cultura da sua nação e do seu povo que vai definir você. Quem define quem nós somos é o próprio Deus, porque nós somos de Deus. A nossa identidade vem de Deus, como já foi pregado e tem sido pregado aqui. Por quê? Porque ele nos conhece. O luthier, aquele que criou esse violão que está ali, o violão que o Anderson tocou, ele criou aquele violão para ser tocado como violão. O que o mundo faz, muitas vezes, é pegar um violão e ser usado para outra coisa. E ele sai desfigurando os porquês, os propósitos. E o Senhor quer que você realinhe os seus propósitos. Que você possa buscar o Senhor, seu Deus, qual é o propósito? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito e meu chamado aqui na minha família? Qual é o meu propósito, meu chamado na igreja, nesse corpo, no teu corpo, o corpo de Cristo? Cada um como componente desse corpo. Amém? Nós precisamos perder para ganhar. O mundo é assim. Você percebe que muitas pessoas vão à igreja para conquistar alguma coisa, ou vão para montes de oração para conquistar alguma coisa? Às vezes vai para um monte de oração para conquistar parece até aquela coisa, traz a pessoa amada, né? Você vai num monte de oração para conquistar a pessoa amada, né? Mas o Senhor não serve para isso, só para isso. Ele até pode te direcionar a pessoa da sua vida. Mas o Senhor, ele te chama para algo muito maior. O Senhor também não quer te dar somente bens materiais, ele não quer só te abençoar financeiramente ou te dar alguma coisa. Então, muitas pessoas vão à igreja para ganhar coisas. Já percebeu isso? E aí muitas pessoas vão a montes de oração. E o Senhor realmente, de alguma forma, ele abençoa materialmente, sim. Mas tem gente que acha que a igreja é um tipo de investimento. Você vai à igreja e ganha coisas. É um tipo de investimento. Eu vou à igreja para ganhar. Mas Paulo, ele nos traz um novo princípio. É que nós devemos perder coisas para ganhar Cristo. E não ir a Cristo para ganhar coisas. Glória a Deus. Você entende isso? Amém. Faz sentido para você? Você não vai à igreja para ganhar coisas. Você vai a Cristo. Você perde coisas para ganhar Cristo. Você não vai à igreja para ganhar coisas.
Você perde as coisas para ganhar Cristo. Paulo deixa muito claro isso nos versículos 7 e 8. Eu perdi coisas. No versículo 8, eu perdi coisas, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ele nos ensina que é necessário, muitas vezes, perder para ganhar. Sabe, na negociação, existe o ganha-ganha, o ganha-perde, o perde-ganha e o perde-perde. Segredos de negociação. Então, tem vezes que você entra na negociação e você perde e o outro ganha. Em outras vezes, você chega em uma negociação, você ganha e o outro perde. Mas existem outras negociações que os dois ganham. Mas existem outras que o pior resultado é quando os dois perdem. O Senhor te chama aqui para uma negociação, onde você vai perder coisas, mas você vai ganhar Cristo. E nós precisamos entender isso. São escolhas. Ou você escolhe o mundo, ou você escolhe a Cristo. Ou você é amigo do mundo, e o mundo te acha legal, uma beleza. Ou você é convicto de quem você é em Deus. Aí você compra uma briga com o mundo. Porque o mundo, ele não faz as coisas que agradam a Deus. Então, para você agradar o mundo, você precisa desagradar a Deus. Para você agradar a Deus, você desagrada o mundo. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Paulo teve que se desfazer de coisas e entender que essas coisas que ele tinha não valiam nada. E quando ele entendeu isso, ele preferiu perdê-las para ganhar Cristo. São decisões que a gente faz. Eu acho que todos aqui que já aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, deixou coisas para trás. Deixou hábitos nocivos. Pessoas que deixaram uma vida que desagradava a Deus. Essas pessoas uma vida que vivia na escuridão. E o Senhor te transportou das trevas para a luz. Coisas você perdeu. Mas essas coisas não têm significado em relação do que você tem ganhado. E Paulo fala mais na frente, na segunda parte dessa palavra, que o que você vai ganhar não está necessariamente aqui na terra, embora o Senhor te dê bênçãos materiais. Mas o Senhor tem bênçãos espirituais para você. O que mais você vai ganhar nem está aqui na terra, está lá no céu. O que ele chama aqui de soberana vocação. Aleluia. Ele chama que você vai conquistar algo que, por meio de Jesus, você também foi conquistado. E o Senhor tem alguma coisa para você lá, depois daqui, depois da terra. E às vezes nós choramos, né? Choramos porque perdemos entes queridos. Mas se essas pessoas queridas também conheceram a Deus em algum momento da vida deles, nem que seja naquele momento final, o Senhor é misericordioso, amoroso, e o chama para morar com Ele. Tem um lugar reservado para ficar com Ele. Tem uma vida eterna de bênção, uma vida eterna preparada, um lugar belíssimo preparado para mim e para você. Lugar de justiça, um lugar de paz, um lugar de amor, onde reina o verdadeiro Deus, a verdadeira justiça. Aqui tem um pouquinho da prova do céu quando você busca o Senhor e encontra uma atmosfera criada pelo Espírito Santo. Às vezes você sente o gosto do céu, o cheiro do céu aqui na terra, quando muitas vezes você está numa igreja, está numa oração, está no momento de adoração, está sendo abraçado pelos irmãos, está sendo recebendo o calor da igreja, você tem um pouquinho do céu na terra. Mas o Senhor tem o céu para você. E a partir da terra, a partir de coisas que você deixa aqui, você começa a ganhar coisas lá, que é principal. E Paulo, e no versículo 8 diz, olha, eu perdi todas as coisas, perdi, mas ganhei Cristo. E isso é o que vale. Como é que funcionou isso na vida de Paulo?
Paulo, ele simplesmente encontrou quem é Jesus. Ele entendeu quem era Jesus. Tem até um versículo na Bíblia que é muito interessante. Ele diz, olha, quão formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. É muito bonito. Realmente, aquelas pessoas que vão pregar o Evangelho. Mas, depois disso ela diz, mas espera aí, para que as pessoas entendam o Evangelho, alguém precisa ir. E como as pessoas vão entender o Evangelho se ninguém for? Aí depois, vai mais adiante e diz, mas espera aí, esses que vão precisam pregar. Porque como é que as pessoas vão conhecer se não ouvem? Aí vai para o lado de lá, daquele que ouve. Aquele que ouve, ele precisa entender quem é Deus, receber essa pregação. E uma vez entendendo quem é Deus, aí sim ele pode invocar o Senhor. E a palavra começa aí. O Senhor, ele abençoa espiritualmente, ele tem uma sorte de bênçãos espirituais para aqueles que invocam o seu nome. Não importa se é grego, se é judeu, se invocou o nome de Jesus, invocou o nome do Senhor, o Senhor tem bênçãos para você. Aí ele começa esse ciclo. Mas peraí, como é que ele vai invocar se ele não conhece? Como é que ele vai conhecer se ninguém pregar? Como é que ele vai entender e alguém vai pregar se não for? Aí está eu, está você. Nós que vamos. Nós que precisamos nos dispor. Nós que precisamos, de alguma maneira, chegar até essas pessoas. E sermos os pés de Jesus. Sermos a boca de Jesus. Nós, igreja. Amém? Você entende isso? Glória a Deus, amém. Nós estávamos no ponto. Paulo, ele conheceu a sublimidade de Cristo. Alguém chegou para Paulo. Paulo foi trabalhado, né? Primeiramente, sobrenaturalmente, ele encontrou com Cristo, caiu de um cavalo. Mas a partir daí, ele foi trabalhado por pessoas que faziam parte da igreja naquele momento, naquele tempo de Paulo. Foi recebido por pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus e foram passando para ele o Evangelho. O Espírito Santo foi ensinando a Paulo. Isso acontece comigo e com você. O fato é que Paulo entendeu quem era Cristo. Alguém ensinou para ele. O Espírito Santo também atuou como aquele que encoraja, aquele que ensina. E Paulo entendeu a sublimidade de Cristo. E ele começa a amar Cristo. E esse é o fenômeno divisor de águas. É quando você ama ao seu Senhor. A esse ponto de deixar coisas por ele. Mas é muito comum. Para quem ama, é muito comum abrir mão de coisas. Você já percebeu que aquele que ama, ele abre mão? Somente quem é casado, marido, esposa, geralmente você abre mão de um pouco do que você é. A mãe, por exemplo, com o filho, ela abre mão de coisas dela para o seu filho. Filhos também abrem mão de coisas deles por seus pais, por amor aos seus pais. E quem ama, geralmente abre mão. Paulo, por amar a Cristo, entender quem é Cristo e amar Cristo, ele começa a abrir mão de coisas que já não faziam mais sentido na vida dele. E o Senhor te chama hoje para você mergulhar em Deus, para você entender o Senhor, para você buscar e entender o que Paulo entendeu naquele momento, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E ele, lá na frente, no versículo 8 e 9, e no 12, no 13, ele diz, olha, eu quero prosseguir. E eu quero conhecer Jesus mais e mais. E Jesus e ser achado nele. Por isso que nós cantamos aquela canção, quero conhecer Jesus e ser achado nele. É pura palavra. É Paulo perdendo para ganhar. É Paulo deixando as coisas daqui da terra, deixando o status dele, deixando aquilo que ele plantou na carne,
Eu sou circuncidado ao 8º dia, eu conheço a lei, eu sou fariseu. Então ele tinha um status naquele lugar. E aí, com aquele status, achando que está fazendo a melhor coisa, ele perseguia a igreja. E Paulo abdicou de tudo isso para ser cristão. E a partir daí ser perseguido. E por amor, ele também sofreu pelo Senhor. Olha, ele diz, ele não quer só ganhar a Cristo e as bênçãos espirituais. Olha o que Paulo estava disposto naquele momento. Ele diz, olha, eu quero ser achado nele. Versículo 9. Eu quero ganhar Cristo. Por isso eu perdi todas as coisas. Ele diz, não tendo justiça própria. Versículo 9. Que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí o 10. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo amou a Cristo de verdade, ao ponto de participar também dos seus sofrimentos. Ele só não queria receber bênçãos, receber coisas do céu. Aquelas pessoas que vão à igreja só para receber. Ele veio também para sofrer junto. Ele veio também para sofrer por Jesus. Ganhar Jesus também é sofrer por ele. Ou você acha que só ele receberia a coroa de espinhos, só ele receberia a cruz? Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Então você tem uma cruz também a carregar. Eu tenho uma cruz para carregar. E tem uma canção muito bonita que ela diz, olha, Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, quando ele fala da coroa de espinhos. Mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Então, tem gente que por espinhos, ela já deixa o evangelho. Por espinhos, ela já deixa a igreja. Por espinhos, ela acaba um casamento. O Senhor Jesus, ele vai te dar uma graça, amor, vai te dar a vitória de não suportar os espinhos, mas suportar a cruz. Porque ele suportou os espinhos e a cruz por mim e por você. Por que você não vai suportar os espinhos por Cristo? Nós precisamos entender isso. Perder coisas para ganhar Cristo. Perder para ganhar. Amém? Qual é a estratégia de Paulo? E aí, finalizando a palavra, 12 ao 16. Como é que ele faz isso? Duas coisas. Deixando para trás e prosseguindo. Deixando para trás e prosseguindo. Deixando para trás e prosseguindo. Ele diz no 12, não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas alguma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as coisas que diante de mim estão. Então nós precisamos entender as coisas que nós precisamos deixar para trás. E precisamos também entender o que está diante de nós. O que o Senhor põe diante de nós. As bênçãos espirituais. A vitória. O propósito. O que o Senhor põe diante de você, você já entende? O que o Senhor põe diante de você? Essa noite é uma noite de você pedir ao Senhor, Senhor Deus, põe diante de mim aquilo que o Senhor tem para mim. Não é somente um bem material que o Senhor tem. O Senhor tem para ti um propósito. O Senhor te criou. O Senhor te desenhou. O Senhor, ele tem um propósito para a tua vida. E se você pedir a Ele, se você buscar a Ele, Ele te revelará esse propósito. Não somente os propósitos a longo prazo na sua vida, mas esses propósitos pontuais, Ele também revela. Ele revela quem você vai ser profissionalmente, quem você vai ser dentro da sua família, a sua responsabilidade no lar. Às vezes a gente tem aprendido uma coisa da nossa família, né, das nossas gerações, né? A mãe aprende com sua mãe, que aprende com sua mãe, né? Então, coisas que vêm dos avós que nem sempre são a verdade. O Senhor tem algo novo para mim e para você.
tem algo de valor, algo valioso. E ele revela isso para mim e para você. Como é uma mãe segundo a palavra de Deus. Como é que é um pai segundo a palavra de Deus. Como é que é ser irmão, como é que é ser um obreiro, ser um ministro segundo a palavra de Deus. Como é que é ser um profissional segundo a palavra de Deus. Como é que é ser um patrão segundo a palavra de Deus. Como é ser um filho segundo a palavra de Deus. O Senhor vai te revelando. O Senhor vai te revelando. E na igreja, qual o seu ministério? O Senhor vai te transformando, né? Vai te dando dons por meio do Espírito. E você vai percebendo que você está representando os pés de Jesus. Você começa a perceber que você está representando a boca de Jesus. Você começa a perceber que você está representando as mãos de Jesus. Quando você está prestando algum serviço ao outro. Quando você está amando o outro e transbordando esse amor em serviço. É quando as obras, elas são a concretização do seu amor. A concretização da sua fé em Jesus. O transbordar do seu amor por Deus e pelo outro. Aí você começa a servir o outro em amor. Por isso que nós estamos aqui pregando todas as quartas, todos os domingos. Por isso que existem ministros. A ideia é que nós não ministremos da boca para fora. É que nós ministremos em serviço, em amor. E isso é o divisor de águas. É quando Paulo percebe que tem que deixar coisas para ganhar Cristo. É quando você percebe que tem que deixar coisas aqui da terra para ganhar o seu ministério. Deixar coisas da terra para ganhar a sua vocação em Deus. Deixar coisas para você entender o mundo espiritual. Sabe? Quando o Senhor te chama de madrugada para orar. Quando você te chama para orientar seu filho. Quando você te chama para você aquecer um ao outro, para nós aquecermos uns aos outros, entregar mais fé uns aos outros. E essa atribuição não é somente do pastor, essa atribuição não é somente do ministro, essa atribuição é de todos nós, que fazemos parte da igreja. Porque assim como o corpo, né, a mão, ela consegue chegar em outros membros do corpo e servir aos membros do corpo, cada membro do corpo serve ao próprio corpo. Então você nasceu para servir, você nasceu e tem uma vocação, tem um projeto de Deus, você precisa entender e conhecer isso. E o Senhor tem um chamado para você essa noite. Mas para você entender tudo isso, você precisa prosseguir e deixar as coisas para trás. E Paulo ele usa essa estratégia. Olha, eu estou deixando para trás coisas que não me importam mais. E eu estou prosseguindo em direção às coisas que agora importam, as coisas espirituais. Então a minha oração essa noite é que o Senhor abra os olhos espirituais da igreja Nova Vida, que o Senhor abra os olhos espirituais daquele que está aqui essa noite, que não faz parte da igreja, mas veio aqui conhecer ouvir um pouco da palavra da parte do Senhor. O Senhor tem um projeto para a sua vida. O Senhor tem dons para você. O Senhor tem bênçãos espirituais. Muito mais do que o mundo pode dar aqui. E tem muitas coisas que você pode estar valorizando hoje, coisas do mundo, status aqui na terra, que não valem nada. Você pode perceber isso, você pode cair a ficha e dizer, poxa, isso para mim era tão importante. Mas agora que eu conheci a Cristo, não é mais. E eu queria orar com você essa noite. Eu queria que você, no seu lugar onde você está aí, fechasse seus olhos e buscasse o Senhor. E dissesse, Senhor Deus, o que é que tu tens para mim? Senhor Deus, para onde eu devo ir? Eu quero prosseguir. Para onde eu devo ir? Prosseguindo. E o que eu devo deixar? Senhor Deus, o que é que eu tenho hoje, que tenho valorizado hoje, que não vale mais nada? Na realidade, não vale nada. E eu tenho valorizado porque o mundo valoriza. Porque o outro diz que vale alguma coisa. Porque eu quero a aprovação de homens. E eu tenho perdido a principal aprovação, que é a aprovação tua, Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero ser aprovado por ti, não por homens. E a partir daí o Senhor vai te dar um rumo. O Senhor vai te revelar o propósito dele para a sua vida.